o mistério da realidade, o encontro entre a ciência e o invisível. Durante milênios, as civilizações antigas olharam para o céu estrelado e se perguntaram: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Essas perguntas, que ecoam no coração humano desde os primórdios, não foram apenas levantadas por profetas e sábios, mas agora também por físicos teóricos, cosmólogos e neurocientistas. A busca pela verdade que começou nos templos da antiguidade hoje é travada nos laboratórios de alta tecnologia. Mas e se essas duas frentes, aparentemente opostas, estivessem apontando para o mesmo lugar? A chamada matriz divina pode ser o elo perdido entre a ciência moderna e os ensinamentos espirituais mais antigos da humanidade. A física quântica, com suas descobertas sobre o comportamento estranho e imprevisível das partículas subatômicas, abalou os alicerces da ciência clássica. Quando os cientistas observaram que uma partícula podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou que o simples ato de observar algo mudava seu comportamento, uma nova realidade emergiu. Uma realidade onde o observador influencia o observado. Esse conceito, por mais estranho que pareça, já era familiar para os antigos místicos e sábios espirituais. Textos védicos, ensinamentos budistas e até mesmo passagens bíblicas indicam que a consciência molda o mundo. A pergunta é: será que o que chamamos de milagre é apenas o funcionamento natural de leis que ainda não compreendemos? No Espiritismo, aprendemos que o pensamento é força criadora. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, já apontava que os nossos pensamentos e emoções influenciam o ambiente ao nosso redor. Espíritos elevados nos ensinaram que a mente é capaz de moldar a matéria e que nossa vibração determina nossa realidade espiritual. Isso não é muito diferente do que diz o princípio quântico da interferência do observador. Ou seja, aquilo que sentimos e pensamos tem poder real sobre a criação da nossa realidade, seja no plano físico ou no espiritual. A física quântica não está negando o espiritualismo. Está, na verdade, tropeçando nos seus princípios mais profundos. Gregg Braden, autor e pesquisador, cunhou o termo matriz divina para explicar um campo energético que conecta todas as coisas no universo. Segundo ele, essa matriz é sensível às emoções humanas, especialmente as emoções coerentes como o amor, a compaixão e a gratidão. Isso ressoa com os ensinamentos dos mestres espirituais que sempre disseram que o amor é a força mais poderosa do universo. A Bíblia, por exemplo, afirma: Deus é amor, 1 João 4:8. E essa frase ganha uma nova camada de sentido quando olhada sob a lente da ciência quântica. Se tudo está interligado por uma matriz energética, e se essa matriz responde ao que sentimos, então amar seria, literalmente, uma forma de alterar o universo. Mas por que a ciência levou tanto tempo para admitir isso? Durante séculos, o paradigma materialista dominou o pensamento ocidental. A ideia de que tudo é matéria, separada, sólida e previsível, reinou absoluta desde Newton até o início do século XX. Foi apenas com as descobertas de Einstein, Planck e Bohr que começamos a perceber que o universo é muito mais parecido com um organismo vivo do que com uma máquina inerte. Os átomos, outrora vistos como tijolos sólidos da realidade, hoje são compreendidos como campos de energia em constante vibração. Isso muda tudo. Se a matéria é energia condensada e se a energia é moldada pela consciência, então talvez sejamos co-criadores da nossa existência, exatamente como os antigos sempre disseram. É nesse ponto que começa a nossa jornada neste vídeo. Vamos explorar como os avanços da ciência moderna não estão negando a espiritualidade, mas sim confirmando-a. Vamos mostrar como os ensinamentos de Jesus, Buda, Krishna e dos espíritos superiores não apenas continuam atuais, mas agora recebem o respaldo da física quântica. A realidade é muito mais misteriosa, interligada e moldável do que fomos levados a acreditar. Prepare-se para mergulhar em um universo onde fé e razão, ciência e espiritualidade finalmente se dão as mãos. E talvez, ao final, você não veja mais o mundo da mesma forma. A consciência como força criadora, revelações antigas e descobertas modernas. No cerne da física quântica está um conceito perturbador. A realidade não existe até ser observada. Essa ideia, comprovada por experimentos como a dupla fenda, desafiou a lógica cartesiana
e provocou uma verdadeira revolução no modo como entendemos o mundo. Em termos simples, partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando são observadas. Isso significa que o simples ato de perceber algo tem o poder de modificá-lo e, mais profundamente ainda, sugere que a consciência não é um produto do cérebro, mas uma força fundamental do universo. Exatamente como afirmavam os antigos mestres espirituais. Para o espiritismo, a consciência é o espírito. Não é um subproduto da matéria, mas o princípio inteligente do universo. Essa visão é reforçada pela máxima kardecista de que o espírito preexiste e sobrevive ao corpo. O corpo, portanto, é apenas um instrumento temporário, um veículo para a expressão da consciência. A física quântica, ao sugerir que o observador influencia a realidade, parece afirmar algo muito semelhante. A matéria responde à intenção e à consciência. Essa convergência entre ciência e espiritualidade não é coincidência, é revelação. Antigas tradições já ensinavam que a realidade é ilusória. No hinduísmo, esse conceito é chamado de Maya, o véu da ilusão. Para os budistas, a realidade é impermanente, mutável, vazia de essência própria, e nossa mente é a principal fonte de sofrimento ou libertação. No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a vida terrena é apenas uma das muitas camadas da existência espiritual. Jesus, ao dizer que o reino de Deus está dentro de vós, também nos convida a olhar para dentro, onde reside a centelha divina, a verdadeira consciência. Tudo isso agora ecoa no campo quântico, onde o observador não só percebe o mundo, mas também o molda. Se tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências, como afirmam os físicos, então nossos pensamentos e emoções também são formas de energia. Emoções como raiva, medo e tristeza vibram em frequências densas. Amor, gratidão e alegria vibram em frequências mais altas. Esse conceito é igualmente aceito na doutrina espírita, onde a elevação espiritual está diretamente ligada à qualidade vibracional do ser. Espíritos elevados vibram em alta frequência e, por isso, não conseguem permanecer em ambientes carregados de negatividade. Da mesma forma, ambientes espiritualmente iluminados repelem energias densas. Essa compreensão abre portas para algo revolucionário. Podemos alterar nossa realidade vibrando de forma diferente. Essa é a base do que muitos chamam de cura quântica. Um termo controverso, mas com fundamentos reais. Há experiências de remissão espontânea de doenças quando o indivíduo muda radicalmente sua visão de mundo e seus padrões emocionais. O corpo, como campo energético, responde à coerência emocional, como mostra o trabalho de pesquisadores como Joe Dispenza. Ele propõe que estados meditativos profundos, aliados à emoção intensa de gratidão, amor ou fé, conseguem alterar padrões cerebrais e corporais, desencadeando processos de autocura. Nada disso é estranho para quem estuda os passes magnéticos e a cura espiritual no espiritismo, onde a fé e a intenção do médium, unidas à vontade do plano espiritual, podem produzir efeitos reais no corpo físico. A ciência caminha para uma conclusão inevitável. O universo não é uma máquina aleatória, mas uma teia viva, interconectada e sensível à consciência. Isso nos coloca não como vítimas das circunstâncias, mas como co-criadores da realidade. No entanto, com esse poder vem também uma grande responsabilidade. Se nossos pensamentos e emoções moldam a realidade, o que estamos criando com nossos medos, culpas e julgamentos? E mais importante, o que poderíamos criar se vibrássemos em amor, compaixão e fé? Enquanto alguns ainda resistem a essa ideia, a verdade é que ela está sendo redescoberta, tanto por cientistas de vanguarda, quanto por buscadores espirituais. A matriz divina talvez não seja um conceito esotérico, mas uma descrição precisa do campo unificado que interliga todas as coisas. E se essa matriz responde ao que somos internamente, então nossa transformação pessoal é o primeiro passo para a transformação do mundo. A mudança não começa fora, começa em nós. E é justamente aí que a física e o espírito se encontram, num ponto de luz que conecta o visível ao invisível, o material ao sagrado, o humano ao divino, a linguagem oculta do universo. Vibração, frequência e intenção. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história, declarou: "Se você quiser entender os segredos do universo,
Pense em termos de energia, frequência e vibração. Essa frase, muitas vezes citada, raramente é verdadeiramente compreendida em toda a sua profundidade. O universo, segundo as descobertas da física quântica, é composto não por matéria sólida, mas por campos de energia oscilando em diferentes níveis de frequência. A realidade, que percebemos com os 5 sentidos, é apenas uma pequena fração de um espectro vibracional infinito, onde tudo está interligado por meio de ressonâncias sutis, uma verdadeira sinfonia cósmica. Essa ideia não é nova. Os ensinamentos herméticos atribuídos a Hermes Trismegisto já afirmavam: como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. Isso significa que o universo é holográfico, cada parte contém o todo. Essa visão também é compartilhada pelo Espiritismo, que nos ensina que o espírito influencia a matéria através da mente, e que o mundo espiritual é um reflexo mais sutil e verdadeiro da realidade física. Somos, portanto, instrumentos que ressoam com o cosmos, criando experiências por meio daquilo que emitimos energeticamente. A oração, por exemplo, não é apenas uma súplica, mas uma emissão vibracional. No plano espiritual, as palavras ditas com fé geram formas-pensamento que viajam através do fluido cósmico universal, o éter quântico da espiritualidade, e retornam à fonte com uma resposta correspondente. Esse processo se assemelha ao princípio da interferência construtiva na física. Ondas em sintonia se amplificam, criando padrões coerentes. Assim, quando nossas palavras e intenções estão alinhadas com amor e verdade, somos capazes de moldar realidades mais elevadas. Os antigos sabiam disso. Nos mantras védicos, a repetição de sons sagrados gerava estados de transe e cura. Nos salmos bíblicos, vemos a utilização de cânticos como forma de conexão divina. No Espiritismo, o uso do passe magnético envolve a canalização de energias mentais e espirituais para promover o equilíbrio vibracional do paciente. Tudo isso nos mostra que a vibração é a linguagem do universo, e a intenção é a força que dá direção a essa linguagem. Não se trata apenas de desejar, mas de ser aquilo que se deseja manifestar. Mas e a ciência? Ela também está chegando a essas conclusões. Estudos de emaranhamento quântico revelam que partículas separadas por grandes distâncias permanecem conectadas. Uma ação em uma influência imediatamente a outra, não importando a distância. Isso desafia nossa noção de espaço-tempo e sugere uma interconectividade profunda. Esse princípio, embora difícil de aplicar tecnicamente no cotidiano, é espiritualmente revelador. Estamos todos conectados por um campo invisível de energia. E mais ainda, esse campo responde às nossas emoções, crenças e expectativas. Esse é o campo que Gregg Braden chama de matriz divina. Segundo ele, o universo é como um espelho cósmico que reflete aquilo que acreditamos ser verdade. Se acreditamos na escassez, atraímos escassez. Se acreditamos no amor, atraímos situações amorosas. Isso não é mágica, é ressonância. A física mostra que sistemas vibracionais semelhantes se atraem, e o Espiritismo confirma: atraímos para nossa vida espíritos e circunstâncias em sintonia com nossa frequência interior. Assim, cada pensamento, cada emoção é como uma nota musical que emitimos ao universo. E o universo responde na mesma afinação. Essa compreensão exige responsabilidade. Já não podemos mais viver no piloto automático, reagindo inconscientemente ao mundo. Devemos escolher vibrar de forma consciente, alinhando nossas ações com valores elevados, pois é isso que moldará não apenas nosso destino terreno, mas também nossa jornada espiritual. Estamos imersos em uma realidade quântica, moldável, responsiva, uma realidade onde Deus não é um ser externo, mas a própria inteligência viva e consciente que sustenta a matriz de tudo que existe. Jesus, Buda e os mestres da realidade quântica. Quando olhamos para os grandes mestres espirituais da história, Jesus, Buda, Krishna, Moisés, percebemos que todos, de formas distintas, falavam sobre realidades invisíveis, sobre o poder do pensamento, da intenção e da fé. Durante muito tempo, essas falas foram interpretadas como metáforas ou dogmas religiosos. No entanto, ao analisarmos essas mensagens sob a ótica da física quântica, surge um novo entendimento.
Eles não estavam falando em parábolas. Estavam revelando verdades cósmicas muito à frente de seu tempo. Jesus, por exemplo, afirmou: "Tudo o que pedirdes com fé em oração, recebereis." Mateus 21, 22. Essa frase, tão conhecida e frequentemente banalizada, traz em si um princípio fundamental da realidade quântica. A intenção com fé altera o resultado da realidade observada. Quando o pedido é acompanhado por uma emoção sincera, vibracionalmente elevada, ele não é apenas um desejo, torna-se uma emissão energética que interage com a matriz do universo. Jesus também dizia que a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia mover montanhas. Esse poder não está na matéria, está na consciência que interage com ela. Buda ensinava que o sofrimento nasce do desejo e da ignorância, e que a mente cria o mundo. Essa sabedoria se alinha com a ideia de que nossos pensamentos criam padrões energéticos que se manifestam na experiência. No Espiritismo, a mente é o espelho da vida em toda parte, como escreveu André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. O que pensamos com frequência, sentimos com intensidade e acreditamos com convicção, torna-se realidade. A física quântica nos mostra que o colapso da função de onda, o momento em que a realidade se concretiza, ocorre mediante a observação consciente. Logo, a consciência é a base da criação. Jesus não apenas curava, ele ensinava como as pessoas poderiam ser curadas por sua própria fé. Ele dizia: "Tua fé te curou." Isso é profundamente revolucionário, pois transfere o poder da cura para dentro do indivíduo. A ciência quântica contemporânea começa a reconhecer isso. Estudos sobre placebo mostram que o simples fato de acreditar que se está sendo curado ativa mecanismos biológicos e energéticos que levam à cura real. O que Jesus chamava de fé, a ciência chama de neuroplasticidade, epigenética e coerência cardíaca. A linguagem mudou, a verdade não. Krishna, nos textos védicos, também ensina que o universo é uma manifestação do Ser Supremo e que a alma individual, ao se conectar com o todo, encontra seu verdadeiro poder criador. Essa unidade entre o micro e o macro, entre o homem e o universo, é exatamente o que a física quântica demonstra ao estudar partículas entrelaçadas e campos unificados. Nada está separado. Somos expressões individuais de uma consciência coletiva, um campo vibracional inteligente que responde ao nosso estado interno. Essa é a matriz divina. O Espiritismo moderno, ao estudar o Evangelho à luz da razão, mostra que Jesus não veio apenas trazer consolo, mas ensinar a engenharia espiritual da evolução. Ele falava sobre o reino de Deus, não como um lugar distante, mas como uma realidade interna, acessível aqui e agora, por meio da elevação moral, da compaixão, da caridade e da vigilância sobre os pensamentos. Isso ecoa com os princípios de transformação vibracional, mudar a frequência interna para mudar a experiência externa. Quando Jesus andou sobre as águas ou multiplicou pães, não desafiava leis físicas, ele as compreendia em profundidade. Ele interagia com os campos quânticos da criação, com a mente alinhada à fonte suprema. É nesse ponto que ciência e espiritualidade se tocam. A física quântica mostra que o universo é moldável. A espiritualidade mostra que somos co-criadores. Os mestres antigos não eram apenas líderes religiosos. Eles eram cientistas do invisível, navegadores da realidade energética, conhecedores das leis universais que regem tanto o plano físico quanto o espiritual. Suas mensagens são, na verdade, manuais para acessar a matriz da criação, despertar o poder interior e viver em harmonia com o todo. E se tudo isso for verdade, e cada vez mais evidências apontam que é, então a pergunta que devemos fazer não é se podemos criar a realidade, mas sim o que estamos escolhendo criar agora: tempo, karma e reencarnação, a jornada da alma na malha quântica do universo. Se o universo é moldado por consciência, se tudo vibra e responde à intenção, então o tempo, tal como o entendemos, também precisa ser reinterpretado. Na física quântica, o tempo linear começa a ruir diante de certas observações. Em experimentos com partículas subatômicas, já se notou que o resultado de uma medição pode, de maneira inexplicável,
afetar o passado da partícula. Isso sugere que o tempo, em níveis profundos, não é uma linha reta, mas sim um campo maleável, acessível por diferentes frequências da consciência. Para os antigos, isso nunca foi novidade. No Espiritismo, aprendemos que o espírito é eterno e que a reencarnação é um mecanismo de aprendizado e progresso moral. O tempo entre uma vida e outra, a escolha dos desafios reencarnatórios, o encontro com antigos afetos e desafetos, tudo obedece a uma inteligência maior, a uma lei cósmica de causa e efeito. Esse princípio, também conhecido como karma em tradições orientais, ecoa a ideia de que nossas ações moldam o futuro. Mas, se o tempo é maleável, será que o passado também pode ser curado no presente? A física moderna diz que sim. Estudos em psicologia quântica sugerem que mudanças emocionais profundas no agora podem reconfigurar registros do passado armazenados no inconsciente. Isso se conecta aos conceitos de memórias espirituais e registros akáshicos, uma espécie de banco de dados vibracional de todas as nossas experiências. Quando ressignificamos traumas, perdoamos ou mudamos padrões de pensamento, não estamos apenas alterando nossa percepção atual. Estamos, de fato, emitindo novas frequências que reverberam em múltiplas camadas do ser, afetando até mesmo nossa trajetória futura e o tipo de experiências que atrairemos. Essa ideia é apoiada por pesquisadores que estudam regressão de vidas passadas, como o Dr. Brian Weiss, que afirma que memórias de outras encarnações influenciam nossos medos, padrões e bloqueios atuais. Quando essas memórias são acessadas e compreendidas, ocorre uma transformação energética. Exatamente como propõe o Espiritismo em seu estudo da reencarnação e das leis de afinidade espiritual. Cada encarnação é uma oportunidade de realinhar-se com a fonte, de elevar a frequência da alma e de transformar padrões herdados do passado. Mas o que isso tem a ver com a física quântica? Tudo. Se o universo é um campo unificado de energia e informação, e se estamos interligados a ele como fractais da consciência universal, então cada escolha, cada pensamento, cada ação reverbera no tecido do cosmos. O que chamamos de karma é, na verdade, uma resposta vibracional do campo quântico às nossas emanações. Não se trata de punição, mas de ressonância. Colhemos aquilo que emitimos porque o universo responde com exatidão à frequência que sustentamos. Essa compreensão nos dá poder, mas também humildade. Saber que podemos mudar nosso destino ao mudar nossa vibração nos responsabiliza por cada instante de nossa existência. E essa responsabilidade não é só individual, mas coletiva. Vivemos em uma rede energética onde nossas decisões afetam o todo. Por isso, a evolução espiritual é também um serviço ao coletivo. Espíritos elevados, como nos ensina o Espiritismo, trabalham constantemente pela elevação vibracional da humanidade, enviando ideias, intuições e inspirações aos que estão abertos a ouvir. Eles atuam como campos de coerência, sustentando frequências elevadas que possibilitam a ascensão espiritual do planeta. No universo quântico, o passado, o presente e o futuro coexistem. Cada escolha atual é um ponto de intersecção entre infinitas possibilidades de existência. O que você sente, pensa e acredita neste momento está colapsando uma dessas possibilidades em realidade. E isso significa que sua história não está escrita em pedra. Ela está sendo reescrita, a cada instante, com a caneta da sua consciência e a tinta da sua vibração. O despertar da consciência, o chamado da matriz divina. Chegamos ao ponto culminante desta jornada. Após mergulharmos em conceitos complexos da física quântica, reencontrarmos ensinamentos espirituais milenares e percebermos como essas duas correntes de pensamento convergem em uma verdade superior, resta agora uma pergunta essencial. Qual é o propósito de tudo isso? O que o universo espera de nós, enquanto partes conscientes e criadoras dessa matriz energética que sustenta a realidade? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Despertar. O universo, como expressão da inteligência divina, está em constante expansão e aperfeiçoamento. Cada ser consciente, humano ou espiritual, é uma centelha dessa inteligência, carregando consigo a missão de evoluir e, ao fazê-lo, colaborar com a evolução de todo o sistema. Esse é o verdadeiro significado da frase bíblica:
Vós sois deuses. João 10:34. Não como uma afirmação de superioridade, mas como um lembrete da responsabilidade divina que carregamos. Somos criadores, e tudo o que pensamos, sentimos e fazemos reverbera na malha viva do cosmos. A física quântica mostrou que a realidade é moldada pelo observador. A espiritualidade ensina que o espírito molda a matéria. Ambas afirmam, em linguagem própria, que a transformação do mundo exterior começa dentro de nós. O que Jesus chamou de reino de Deus, o que Buda chamou de iluminação, o que os físicos chamam de colapso quântico, tudo aponta para o mesmo destino, a soberania da consciência desperta. E essa consciência não é algo distante, místico ou inalcançável. Ela está aqui, agora, esperando que a reconheçamos, que a sintamos, que a expressemos. Essa é a moral desta história. Não somos apenas passageiros em um universo frio e mecânico. Somos participantes ativos de um campo inteligente e amoroso. A matriz divina responde à nossa vibração mais profunda, não às aparências. Por isso, mais do que acreditar, é preciso sentir com verdade, agir com coerência e viver com intenção. O universo não responde à mentira que contamos a nós mesmos, mas à energia que carregamos no íntimo. E é por isso que a transformação verdadeira começa no silêncio da alma. Viver em sintonia com essa matriz é mais do que manifestar desejos ou conquistar objetivos. É viver em comunhão com o todo. É escolher o amor em vez do medo, a compaixão em vez do julgamento, a fé em vez da dúvida. É compreender que cada desafio é uma oportunidade de elevação, que cada pessoa é um espelho vibracional e que cada instante é sagrado. O universo não quer que sejamos perfeitos, mas que sejamos autênticos, conscientes e amorosos. Isso já é o suficiente para criar milagres, que, na verdade, são apenas expressões naturais de uma realidade superior. E, por fim, deixamos uma mensagem. Você não é pequeno. Você é parte do divino. O mundo que você deseja já existe, como uma possibilidade vibrando na matriz do universo, esperando apenas sua permissão para emergir. Não subestime o poder do seu pensamento, da sua emoção, da sua fé. Você é um criador. E o universo, esse campo quântico, espiritual, inteligente, está ouvindo. Sempre esteve. Que você escolha, a partir de agora, vibrar em amor, em luz e em verdade. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.